Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as leis abolicionistas, sobre o realismo e o naturalismo no Brasil. Bora lá? Qualquer observador inteligente da época percebia que a escravidão estava com os dias contados. Só restava saber quanto tempo levaria. Para os donos de escravos, o ideal seria que a escravidão acabasse aos poucos, bem devagar, para que eles pudessem se adaptar. Esse foi o objetivo dos deputados e senadores que votaram as leis abolicionistas. A Lei Rio Branco de 1871 foi chamada de Lei do Ventre Livre. Repare que ela não libertava o bebê. O garoto nascido a partir daquela data ficaria com o seu senhor até completar 8 anos de idade. Então o senhor o libertaria e receberia do governo uma indenização de 600 contos de réis. Isso mesmo, uma indenização. Os escravos jamais foram indenizados, mas seus donos receberam uma compensação por libertá-los. Como se eles é que tivessem sido as vítimas, né? Outra possibilidade seria utilizar o garoto como um escravo até que completasse 21 anos. Aí sim, estaria livre. Como você percebe, a lei do ventre livre trazia algumas vantagens para os escravos, mas também ajudava os senhores a se adaptarem aos novos tempos. Os escravistas acreditavam que essa lei diminuiria os ataques abolicionistas. Contudo, a partir de 1880, o abolicionismo ganhou um novo vigor. A opinião pública era cada vez mais favorável às mudanças. A Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, chamada de Lei dos Sexagenários, determinava o fim das chibatadas. Seria mesmo cumprida? E libertava os escravos aos 65 anos. Quantos deles conseguiam chegar vivos até essa idade? Ou então, o escravo seria libertado aos 60 anos, mas teria de trabalhar 3 de graça para indenizar seu antigo dono. As pressões abolicionistas ficaram mais fortes ainda. As rebeliões de escravos se multiplicaram. A própria Casa Real aderiu às novas ideias. Quando Dom Pedro II viajou para fazer um tratamento de saúde, sua filha Isabel ocupou provisoriamente o trono. Foi ela que assinou a célebre Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Uma lei simples que determinava a abolição completa e imediata da escravidão, sem nenhuma indenização. Pronto, o cativeiro estava acabado. A partir daquele ano, o dia 13 de maio passou a ser comemorado oficialmente. Os próprios fazendeiros participavam das comemorações. Era como se dissessem, tudo está bem quando acaba bem. A Lei Áurea, porém, não previa nenhuma proteção social. As propostas de doação de terras para os ex-escravos foram arquivadas. A ideia de indenizar os escravos foi ignorada. De escravos, os negros e os mulatos passaram a trabalhadores muito pobres, com poucas chances de progredir numa sociedade dominada por latifundiários cheios de preconceitos. E hoje, a situação mudou tanto assim? Será para os negros e os escravos? Antigos escravos, né? Essa é uma das questões fundamentais para os brasileiros do século XXI. Então, viva a abolição, né? A abolição melhorou a condição social dos negros que continuaram restritos às ocupações consideradas pela elite menos importantes. Tem um jornal de 14 de maio de 1888 que publicou a íntegra da Lei Áurea que libertou todos os escravos. Nós já vimos que na segunda metade do século XIX surgiu na Europa um novo estilo de fazer artes, as artes, né, e a literatura. O romantismo foi atacado pelos seguidores do realismo e do naturalismo. No Brasil, os grandes escritores naturalistas e realistas foram Luiz de Azevedo em O Mulato, de 1881. Ele analisa o preconceito racial, e O Cortiço, de 1890, onde ele examina a vida das camadas mais pobres da sociedade urbana, e o Raul Pompeia, com a obra O Ateneu, de 1888, que mostra a repressão e os conflitos numa escola-internato para rapazes. Para alguns estudiosos, Machado de Assis também era um escritor realista. Tem a obra realista de Almeida Júnior, de 1892, observa a precisão dos detalhes, a crueza do tema, modelo nua ao piano, o interesse pelo trivial. E um tema típico do realismo, né, o homem do povo, violeiro caipira, de Almeida Júnior, de 1899. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.